Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Hoje, no devocional de hoje, nós vamos falar sobre a intimidação, um tema que está muito perto do meu coração, porque eu já sofri demais com isso. Então, gente, a inspiração para o devocional de hoje vem de Atos, quando Jesus falou com Paulo num sonho. Fique firme, não permita que ninguém o intimide ou silencie. Não importa o que aconteça, estou com você e ninguém poderá feri-lo. Então, gente, a intimidação. Eu já fui cativa à intimidação por muitos anos na minha vida. Mas o que significa intimidação? A intimidação é tipo assim, o temor, ou seja, ter medo daquilo que as outras pessoas pensam de você. E a intimidação muda o nosso foco naquilo que estamos fazendo, por exemplo, servindo a Deus, e pensamos e focamos só em nós, porque tememos o que os outros pensam de nós. Então, a raiz da intimidação é o medo. E o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas. Mas o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o amor foca em Deus e nos outros e nega a si mesmo. E sabe, gente, eu já deixei muita gente me intimidar em toda a minha vida. E é terrível, porque aí você fica cativo ou cativa aos pensamentos daquela pessoa. E você se preocupa com o que as pessoas pensam e você tenta agradar as outras pessoas. Mas você não pode agradar todo mundo. Você não pode agradar a Deus e também todos os descrentes e também todos os crentes. Isso é impossível. Então já deixou uma confusão muito grande na minha vida. E finalmente eu acredito que estou chegando ao ponto em que estou aprendendo a não deixar as pessoas me intimidarem. Sinceramente, só um olhar de alguém pode me intimidar. Se alguém fica assim, se desaprovando de alguma coisa que estou fazendo, eu deixo isso me intimidar. Quer dizer, não deixo mais, né? Agora estou diferente, estou mudando, Deus está me moldando e agora estou mais forte. Sabe, eu já recebi muito bullying na minha vida como criança na escola e também na minha vida como adulta, e eu permito que o bully me convencer do que ele ou ela está certa e que eu tô errada. Então eu já fui tão intimidada na minha vida que eu já comecei a acreditar nos bullies, já comecei a acreditar nas mentiras, de tanto que já fui intimidada. Agora tô um pouquinho mais forte e agora não acredito em qualquer coisa que alguém fala sobre mim. Por exemplo, eu tenho uma irmã muito intimadora, sabe? E ela falava assim pra mim coisas como: seu cabelo tá muito seco. E eu ficava intimidada. Eu ia para o supermercado, tentava comprar, ou quer dizer, comprava acondicionador para que meu cabelo não ficasse tão seco. Mas esse exemplo é muito superficial. Existem exemplos muito mais sérios e espirituais, quando alguém nos critica e daí nos deixa ter vergonha e aí nós não queremos mais agir e continuar fazendo a obra de Deus por causa de alguma crítica ou desaprovação de alguém. O que nós deveríamos nos importar é a desaprovação ou aprovação de Deus e não das outras pessoas, porque não importa o que as pessoas pensam, importa o que o nosso Pai pensa, né, gente? Temos que prestar contas por tudo que nós fizemos a Deus e não as pessoas. Então, é Ele que importa, tá? Sabe, gente, esse negócio de intimidação na minha vida, quando eu era mais nova, eu era tão intimidada pelo que as pessoas falavam e pelas opiniões das pessoas, que eu concordava com todo mundo. Então, a minha opinião sobre um certo assunto mudava conforme quem eu estava falando, porque eu concordava com todo mundo. Eu tinha que vigiar com quem que eu estava falando, porque eu esquecia das minhas opiniões sobre certos assuntos. Era tipo assim, como se eu não tivesse nenhuma personalidade.
Eu não podia pensar por mim mesma, porque eu simplesmente sempre seguia as multidões. Terrível, né? Mas a intimidação é disfarçada e é sutil, porque é uma arma que Satanás usa contra nós. E também nós sentimos os efeitos da intimidação, depressão, confusão, falta de fé, sem saber o que é a raiz. E a maioria de nós sente-se frustrada com a intimidação e tenta lidar com suas consequências e frutos, em vez de lidar contra a intimidação em si, ou seja, a raiz. Assim nós podemos sentir um alívio temporário, mas não vencemos a luta. E você sabia que Timóteo tinha o espírito de medo, ou seja, ele também tinha o espírito de intimidação na vida dele? Você sabia isso? Sabe como é que eu sei? Porque Paulo falou o seguinte para Timóteo: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Viu, gente? Paulo tem que falar para Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus na sua vida. Ele tinha que falar isso porque Timóteo estava deixando essa chama do dom de Deus ser apagada na vida dele. Porque Paulo fala o seguinte: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Timóteo estava se sentindo intimidado porque ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. Nós sabemos que a fé de Timóteo é genuína, ele não é um charlatão, porque Paulo fala isso várias vezes na palavra de Deus. Mas Timóteo estava sofrendo da intimidação. E nós aprendemos nesse versículo aqui que quando nós sofremos a intimidação, o dom de Deus se apaga em nós. Nós temos que ser conscientes a mantermos a chama viva do dom de Deus na nossa vida. Quando nós sofremos da intimidação, nós somos destituídos da nossa posição de autoridade quando nós nos deixamos ser intimidados, porque daí o dom de Deus em nós se apaga. O problema que Timóteo tinha é que Paulo, o parceiro dele na obra de Deus, estava na prisão. Então ele estava liderando a igreja de Éfeso sozinho. Ele estava se cedendo a um espírito de covardia e de medo e timidez. Mas tem que reparar o que Paulo fala em versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. E é assim que nós podemos vencer a intimidação na nossa vida. Paulo, ou seja, Paulo, inspirado por Deus, nos dá a resposta. Nós podemos confrontar, nós podemos lutar contra esses sentimentos de intimidação e timidez através de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, tenha confiança no poder de Cristo. Acredite no poder que Ele te deu com todo o teu coração. Tenha coragem, seja corajoso, corajosa quando alguém tenta te intimidar ou te criticar, e fale: não, eu sou quem eu sou em Cristo Jesus. O amor lança fora todo o medo. Então, quando nós temos amor na nossa vida, focamos no nosso amor pelas pessoas e por Deus, e não nos focamos tanto em nós mesmos. Então, é assim que o amor lança fora todo o medo, porque concentramos no nosso amor pelas pessoas e não temos medo das pessoas, e não temos medo das opiniões das pessoas. E o poder de Deus nos dá força para enfrentar períodos difíceis na nossa vida. Temos que ser confiantes, sem medo, sem dúvidas. E o equilíbrio que o Espírito Santo
dá na nossa cabeça, na nossa mente, nos dá a força para perseverar durante os tempos difíceis, quando as pessoas lançam críticas contra nós e quando as pessoas falam mal de nós e desaprovam o que estamos fazendo. O Espírito Santo nos dá a capacidade de evitar as emoções como a ira e o ressentimento no nosso coração, porque Ele nos guia e Ele limpa a nossa mente, Ele purifica a nossa mente através da presença dEle e a palavra de Deus também. E aí Ele guarda o nosso coração contra a intimidade, usando o poder de Deus, usando o amor e o equilíbrio. Outro exemplo, gente, é Pedro. Pensa em quando Pedro saiu do barco e aí ele começou a caminhar por cima da água, mas de repente ele olhou por volta dele, ele olhou para as circunstâncias, para a situação na qual ele se encontrou, e ele viu as ondas, ele viu o vento e a chuva, e ele começou a se afogar. Ou seja, ele duvidou, ele perdeu a visão, ele ficou confuso e ele não teve mais esperança. Então Jesus teve que lançar ele fora da intimidação das ondas. Tudo posso naquele que me fortalece, e aquele é Cristo. Cristo é a nossa ajuda. A Bíblia é o nosso guia para nós não ficarmos intimidados, mas para nós termos um espírito de poder, de equilíbrio, de amor. Então eu quero te encorajar hoje, gente, para você parar com essa timidez, para você parar de sentir vergonha e medo quando você sabe que está fazendo a coisa certa conforme a palavra de Deus. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Oh Espírito Santo de Deus, oh Deus Santo, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, meu Deus, meu Rei, meu Salvador, porque nós podemos fazer tudo em Ti que nos fortaleces. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Te agradecemos, Senhor, porque não nos chamaste para termos um espírito de covardia ou de intimidação, mas nos chamaste para termos um espírito de poder, amor e de equilíbrio. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajude a sempre focarmos nessa Tua palavra quando vem a hora do teste, quando vem a hora da intimidação. Nos ajude, Senhor, a ficarmos fortes e fiéis em Ti e não apagarmos o dom que Tu nos deste. Oh Espírito Santo, nós Te louvamos, nós Te agradecemos porque Tu és fiel e Tu queres o nosso bem e Tu nos ajudas. Por favor, Senhor, revele as inseguranças da nossa vida. Oh Senhor, Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Senhor, que Tu removes toda a raiz de insegurança na nossa vida, para que toda a raiz de intimidação seja destruída, que possamos nos aproximar mais de Ti com ousadia, sem temor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te exaltamos por isso. Nos ajude sempre a não sermos intimidados, mas a termos esse espírito de poder e amor para a Tua honra e Tua glória. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém, gente. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.